O objetivo desse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a obra O Problema dos Três Corpos. Eu não vou me enrolar muito aqui porque tem muita coisa para mim falar e a gente vai direto para a vinheta. Quando eu voltar, a gente já começa a falar direto dessa obra. O vídeo de hoje é para falar sobre essa obra do Cixin Liu, que é um escritor de ficção científica chinês que é profundamente apaixonado pela ficção científica. Digamos que a ficção científica deu para ele possibilidade de criar universos baseados, e o que eu acho mais interessante da obra dele é que ele vai lá mesmo, assim, sabe, na parada científica mesmo, ele pega os dados mais recentes, né, do que a gente tem de conhecimento objetivo sobre esse assunto e aplica na obra dele de forma magistral. Bom, eu fiz uma colinha e através dessa colinha eu vou apresentando os dados, né, para organizar aqui o meu pensamento. Tem muita coisa, são 9 tópicos. Eu vou ser mais breve possível. Eu preciso falar um pouquinho, assim, brevemente sobre o contexto de formação do autor. Então, o Cixin Liu, ele é um chinês, ele nasceu no contexto ali, bem no contexto da Revolução Chinesa. Ele nasceu num vilarejo muito pobre, muito distante, né, bastante precário a situação, provavelmente os pais camponeses, e no meio de todas essas dificuldades do contexto político, do contexto econômico, e esse contexto político é bastante complexo, porque é um contexto em que a China está passando por um processo de revolução, e no meio do processo da Revolução Chinesa você tem um outro processo dentro desse processo, que é a Revolução Cultural, porque dentro da Revolução Cultural, ela vai ter várias facções, vários grupos que são bem radicais, né, da defesa dos ideais ali, né, dos propósitos, da defesa das ideias do grande líder da revolução, né, o Mao Tse-tung, né, e aí você tem uma cena bastante violenta, assim, uma das cenas bastante sensíveis, umas cenas bastante complexas, né, de ter sido feito, eu imagino, que é essa cena no contexto ali da Revolução Cultural, que pega um cientista muito renomado, e aí eles fazem uma espécie de um tribunal e simplesmente executam o cara ali em praça pública. E a filha desse cientista tá assistindo tudo ali que tá acontecendo, que é uma das protagonistas, né, do primeiro livro, que é a Yu Wenji, acho que é mais ou menos assim que pronuncia o nome dela, Yu Wenji. Outro ponto que eu quero apresentar aqui. O autor, como eu falei, ele procura ser o mais científico possível. Então ele pega esses dados científicos e joga na obra dele. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos do que ele coloca ali na obra dele. O próprio título da obra e o próprio título da série já é um dos problemas clássicos da física clássica, que é o problema dos três corpos, que também pode ser chamado de o problema dos N-corpos. Ele cita nominalmente a escala de Kardashev. A escala de Kardashev vai de 1 a 3, que é uma escala que é uma classificação hipotética, matemática, enfim, né, estatística também, que vai dizer o nível de evolução tecnológica que uma civilização tem, que um planeta tem, que uma espécie tem, que uma raça tem. Aí tem, por exemplo, o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é maravilhoso. Aí, além disso, ele aborda física quântica especificamente quando ele fala sobre as partículas, o spin da partícula, o entrelaçamento quântico. Ele fala sobre relatividade geral, porque tipo, a civilização, quando sai do planeta deles e vem para cá, vai durar 400 anos, e isso é efeito da relatividade. Fala da velocidade da luz. Essa civilização, eles conseguiram projetar naves que conseguem se mover a 1/10 da velocidade da luz. Sobre a adaptação da série. Ponto, assim, de todos os pontos problemáticos, alguns pontos problemáticos que a série tem, como essa, por exemplo, de ser muito superficial, parar alguns momentos para explicar alguns conceitos, né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Lá no primeiro episódio, quando apresenta aquele grupo de cientistas, de pesquisadores, inclusive tem um deles, que eu acho que é Sal, eu não lembro agora o sobrenome dele, eu sei que ele é Sal, e ele justamente estuda partículas. Ele trabalha lá num acelerador de partículas, e aí vários cientistas, eles estão compartilhando uma imagem de uma partícula e vários pontinhos, né, se espalhando. Fosse um movimento caótico, assim, né, a partícula bateu lá no acelerador de partículas, e ela se dividiu e está fazendo um movimento muito estranho. Aquilo ali não fica bem claro. No primeiro livro não tem aquilo.
aquilo. A única coisa que ele passa pra gente ali na série é que os aceleradores de partícula em todo o planeta tá dando resultados malucos, tá dando uns resultados estranhos, só fica nessa. E essa evidência de que a ciência ela está confusa, os cientistas estão sendo confundidos, há uma confusão epistemológica, enfim, metodológica, prática da ciência, isso é uma parada que começa a acontecer já da metade para o final do livro, que ele vai explicando tudo. Inclusive, o capítulo 33 do livro, que já lá no final, o capítulo 33, tipo, o livro tem 35 capítulos. No capítulo 33, ele revela tudo pra gente, ele explica tudo pra gente. Sabe, fica essa coisa assim de porra, por que não explica um pouquinho, dá uma explicação, perde um pouquinho mais de tempo para explicar isso, né, para transformar essa imagem num diálogo interessante e tal, aquela coisa, enfim. Mas o grande problema da série que eu particularmente achei que é muito problemático, que na obra literária faz todo sentido de existir, é o fato da série ser representada e todo um enredo ser feito na Inglaterra. Eu achei isso bem assim, bem caído, vou ser bem sincero, achei isso bem preguiçoso, porque a história começa na China e se desenvolve na China e tem toda uma explicação, faz todo sentido. Por quê? A protagonista lá no passado da China, lá na Revolução Cultural, num momento bastante... É um contexto histórico chinês que a China ela se isola, né? Inclusive ela se isola tanto que se isola inclusive até da União Soviética nesse contexto. É bem complexo esse contexto. E a protagonista, pelo fato do pai dela ter sido executado em praça pública, ter sido considerado uma ameaça ao regime comunista, ela fica sob suspeita. Eles não confiam nela. Aí como eles precisam de um pesquisador da linha de pesquisa dela, que ela trabalha, é uma área muito específica que ela trabalha, que ela faz... A pesquisa dela envolve alguma coisa relacionada com sinais, monitoramento de sinais, de espaço, aquela coisa toda. Ela é selecionada por conta da especificidade do trabalho acadêmico dela. Então eles pegam ela e falam assim, ó, a gente tem duas opções para você. Você volta lá para onde que você estava, ou você pode ficar aqui pro resto da sua vida nessa base, você não pode sair, você tem que ficar aqui o tempo todo, mas você vai trabalhar pra gente e a gente vai repensar, a gente pode pensar em reverter o seu status político. Você ainda é um suspeito, você é uma ameaça ainda para o nosso Estado. Se aceita? E ela de pronto aceita. Vou ficar tranquilo, de boa. E essa personagem, a Ye Wenji, ela vai ser extremamente importante, porque é ela que vai descobrir que é possível, por exemplo, essa parte, inclusive, é bastante técnica, bastante científica. Ela vai descobrir que é possível utilizar o Sol para emitir um sinal no Sol e utilizar o Sol como amplificador desse sinal. E quando você, nessa hipótese, né, jogando um sinal no Sol, jogando uma onda de sinal, uma onda de rádio no Sol, o Sol pega esse sinal e joga para o espaço, amplificando esse sinal. Ou seja, esse sinal vai chegar muito mais longe do que a gente imagina. Por que é importante a história se passar dentro, né, da China? Porque, por exemplo, essa Ye Wenji, que quem assistiu a série vai entender que lá tem um personagem, inclusive ele é aquele personagem lá do Game of Thrones, aquele cara lá, esqueci o nome dele, o Passarinho, alguma coisa assim. Ele é um líder religioso que aparece lá no Game of Thrones, que é bastante interessante a participação dele. E aí esse personagem, que é o Evans, Mike Evans, esse cara, ele conhece a Ye Wenji quando eles eram jovens. E aí, na década de 80, ela não precisa mais ficar na base, mas ela também não tem mais acesso a essa base, e aí ela volta à vida normal dela, ela volta a viver com a mãe dela, ela volta a dar aulas na universidade, só que ela não tem acesso mais a uma base com uma antena, um radiotelescópio, para saber se essa galera respondeu ela. E aí, o governo chinês, eles começam a procurar um novo local para construir um novo radiotelescópio, um
uma nova antena e assim por diante. E nesse meio, nesse processo de buscar um local, ela acaba conhecendo o Mike Evans. O Mike Evans ali, ele é praticamente o único estrangeiro, um canadense, né, que eles falam, que o autor fala, ele é o único canadense que se encontra ali naquele contexto na década de 80 na China. E ele faz um trabalho de ativista ecológico. Ele tá ali para resgatar algumas espécies de andorinhas, e ele tá meio que cagando para os seres humanos. Ele quer recuperar as florestas, ele quer replantar as florestas, ele quer que essa espécie de andorinha, que é bem assim, em outras palavras, é bem irrelevante, ele sabe que é bem irrelevante, mas ele quer fazer isso. E aí ela descobre, e aí, bem tempos depois, eles se encontram. Ela vai fazer uma participação num congresso, um simpósio, né, de astronomia na Inglaterra, e os dois se encontram. E aí, nesse encontro, ela revela para ele o que tinha acontecido. Só que os dois não têm um envolvimento. Veja bem, os dois não têm envolvimento. Lá na série fala que os dois têm envolvimento. Os dois não têm envolvimento. Tá errado. Mas enfim. E os dois se reencontram nesse momento que ela vai para Inglaterra, nesse curto período que ela tá na Inglaterra, e ela revela tudo para ele. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso, pá, bem daquele jeito ali na série. E aí ela já tá sabendo também que o pai dele morreu e o Evans, ele herdou todas as empresas do pai, toda a herança do pai. Então o cara é milionário. O pai do Evans é dono de empresa de petróleo e vários outros empreendimentos. E ele herda tudo. E aí, quando ele recebe essa revelação da Ye Wenji, o que ele faz? Eu tenho dinheiro, vou usar esse dinheiro para testar se a sua hipótese está correta. Aí o que ele faz? Ele pega um navio petroleiro, adapta esse navio petroleiro, coloca uma antena gigantesca na proa do navio, na polpa do navio, e vai navegando. E ele descobre que há sim evidências de que ela estava correta. A galera respondeu, e o Evans, e aí por isso que faz todo sentido acontecer toda a história dentro da China, porque o Evans, ele cria uma organização chamada OTT, que lá na série coloca a Ye Wenji como líder. Tem lá uma reunião, a galera se junta ali naquela reunião, onde que naquela hora que tem o tiroteio e tudo mais, ela se junta e aí coloca como se ela fosse a líder. E na verdade, quando o Evans ele cria a OTT, meio que ele joga para escanteio. Ele vai monopolizar essa comunicação com os alienígenas, a galera que recebeu o sinal e respondeu o sinal. Ele vai monopolizar. E aí ele cria uma organização chamada OTT, que é a Organização Terra Trissolariana. A parada é toda centralizada nessa Organização Terra Trissolariana. E aí é essa organização que vai criar o jogo, que é aí onde que eu vou encerrar aqui o meu vídeo. E aí, aquele jogo, aquele óculos que eles colocam e vai para aquela simulação que é só com óculos, eles conseguem sentir as sensações ali naquela realidade aumentada, naquela realidade virtual. Aquele jogo, quem projetou foi a OTT, do Evans. Resumindo, o objetivo desse jogo, dessa simulação, é para, como é que eu posso dizer, é para recrutar essas pessoas que passam por esse teste intelectual, e aí é uma tentativa da OTT recrutar essas pessoas para fazer parte da OTT. Tanto que, quando o personagem ele passa da fase 1, da fase 2, ele recebe um convite, como a protagonista, não, uma das personagens lá, uma daquelas pesquisadoras, ela recebe um convite e vai se encontrar com o pessoal ali num espaço reservado. E aí dá uma merda total aquilo ali, enfim. E qual que é o objetivo da OTT? Eu já estava até me esquecendo. O objetivo da OTT é basicamente preparar a Terra para a vinda dos trissolarianos, vamos colocar assim. É para preparar a Terra para os trissolarianos. Resumindo, o problema dos três corpos é uma história que fala sobre como que seria esse contato dos seres humanos com uma outra civilização. Que aí é onde que entra, por exemplo, se você quiser aprofundar depois, eu vou deixar, né, links dos vídeos assistindo, né, depois, porque eu gosto muito de ver esses assuntos e tudo mais, que é o paradoxo de Fermi, a equação de Drake, o paradoxo da floresta sombria, a floresta negra no caso. Eu espero que eu tenha conseguido solucionar todas as dúvidas, e assim que eu terminar todos os livros, né, eu venho e falo um apanhado geral da obra para dar assim a minha opinião, a minha perspectiva, e também recomendar para vocês essa obra incrível, 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 incrível. Leiam, assistam e vejam. Deixa aí nos comentários, deixa o like, compartilha e ó, valeu, é nóis!